Olá, pessoal! Sou Rízia Silva e hoje, através do nosso canal VIP, vamos falar um pouco mais sobre consciência fonológica, parte 2. Por que parte 2? Nós já começamos essa conversa no vídeo anterior, de alfabetização, prontidão ou preparação. E hoje desenvolveremos um pouco mais a respeito do assunto. Vamos lá? A nossa conversa permeará 4 perguntas. O que é consciência fonológica? Que habilidades são trabalhadas na consciência fonológica? O trabalho apenas com a consciência fonológica garante a alfabetização? Em todos os anos de escolaridade, são necessários o trabalho com consciência fonológica? Por quê? Respondendo à primeira pergunta, consciência fonológica é um conjunto de habilidades que nos permite refletir sobre as partes sonoras das palavras. É também a capacidade de segmentar de modo consciente as palavras em suas menores unidades, em sílabas e em fonemas. Para entendermos a consciência fonológica, é importante entender a relação entre som e grafia. Som é a reflexão sobre a fala. A fala é composta por palavras, através de frases, que a gente segmenta em palavras, as palavras segmentam em sílabas e as sílabas segmentam em fonemas. E a grafia é a relação da fala com a representação gráfica. Entender a relação entre fala e a representação gráfica e conhecer o sistema de regras da escrita. Então, para entender a consciência fonológica, é importante entender a relação entre som e grafia, entre fala e escrita. É importante também que quando se começa a conhecer o alfabeto, é preciso conhecer suas correspondências entre som e nome das letras. As crianças fazem associações, aprendem as regras dessas correspondências fonológicas e, para ler, utiliza a estratégia de decifração alfabética, tendo acesso ao sentido das palavras. Então, a correspondência entre som e nome das letras também é importante. Da mesma forma, a atividade metacognitiva e metalinguística. O que vem a ser metacognitiva? É quando o sujeito analisa seu raciocínio e suas ações mentais, monitorando seu pensamento. E metalinguística é quando o sujeito usa a habilidade metacognitiva na linguagem oral e escrita, de forma consciente sobre o segmento das palavras. Então, a metacognitiva passa pelo campo do pensamento e a metalinguística passa pelo campo das ações, através da linguagem oral e escrita. A segunda pergunta: as habilidades da consciência fonológica são algumas habilidades importantes, tais como a consciência de palavras, que é a capacidade de segmentar a frase em palavras e organizá-la de uma maneira que dê sentido. Aí a gente tem um exemplo de uma atividade, o poema Corujice. A cara coruja não encara a cara do sol, mas à noite fica bem na sua cara a cara com a lua. E aí a gente pede para reescrever a frase, colocando cada palavra em um quadradinho. A frase, a coruja não encara a cara do sol, cada palavrinha em um quadradinho. A gente pede também para que pinte o quadradinho que mostra quantas vezes a palavra cara aparece na poesia. Então, essas atividades aí são exemplos que a gente pode fazer para trabalhar a consciência de palavras. A consciência silábica é a capacidade de segmentar palavras em sílabas. São atividades como contar o número de sílabas, dizer qual a sílaba inicial, medial, final de uma palavra. É adicionar, suprimir, substituir, transpor sílaba de uma palavra formando outra palavra. E aí vem o exemplo da atividade. Temos o que é pata ou tapa, é topa ou pato.
E aí continua o texto. E a gente pede para formar novas palavras, trocando a ordem da sílaba das palavras. Pata e tapa. Se eu trocar, né, a ordem, a palavra tapa vai formar a palavra tapa, mas as sílabas são as mesmas. E aí tem outras palavras que a gente pode continuar a atividade. Rima ou aliterações. A rima é a repetição de sons semelhantes, geralmente no final de versos diferentes, porém pode aparecer também no interior do mesmo verso. E a aliteração é a repetição de fonemas idênticos ou parecidos, no início de várias palavras na mesma frase ou verso, visando obter um efeito estilístico. Pode estar também no meio ou no fim. E aí tem um exemplo, né, de rima. Sou pequenininha do tamanho de uma latinha. Carrego papai no bolso e mamãe numa sombrinha. Então, exemplo de rima, né? Pequenininha e sombrinha. Aliteração, aliterações. Atrás da porta torta tem uma porca morta. Então, a repetição do fonema T e P em uma frase. A chácara do Chico Bolacha tem uma xícara e um chale xadrez. Então, a repetição do fonema chá e do fonema chi em uma frase. Então, aliterações. E a consciência fonêmica é a capacidade de analisar os fonemas, unidade sonora, que compõe a palavra. É a mais refinada da consciência fonológica. É a última a ser adquirida pela criança. E, às vezes, a gente pensa que é a primeira, né? Atividades como dizer quantos fonemas formam a palavra, formar novas palavras subtraindo o fonema inicial das palavras. E aí a gente tem um exemplo da consciência fonêmica. Formar palavras a partir da inclusão, exclusão ou troca de um fonema oral e escrito. Aí vem pato e a imagem de um prato. Então, precisei de incluir o fonema R. Luva e uva, de excluir o fonema L. Faca e vaca, de trocar o fonema. Bolo e bola, de trocar o fonema. Então, são exemplos de atividade de consciência fonêmica. Vem a terceira pergunta. O trabalho apenas com consciência fonológica garante a alfabetização? Eu acredito que não. A consciência fonológica é uma das atividades que a gente pode trabalhar para garantir a alfabetização, juntamente com outras, como o trabalho com linguagem oral, o reconto oral e escrito, o estímulo à imaginação e à criatividade, o trabalho com sons e a identificação das letras, né? E outros mais. Todos eles a partir de um gênero textual para contextualizar o trabalho. Pergunta 4. Em todos os anos de escolaridade, são necessários o trabalho com consciência fonológica? Por quê? Sim, em todos os anos são necessários. Cada ano com um objetivo específico. No primeiro ano, por exemplo, o objetivo é a preparação para a alfabetização. Nos anos seguintes, o objetivo é com a fluência na leitura, para evitar uma leitura escandida, artificial, enfática nas sílabas finais, né, das palavras. E aí, com a fluência da leitura, vai ficar uma leitura mais natural, uma leitura mais compreensiva, tanto para o leitor quanto para o ouvinte. É isso. Hoje, através do nosso canal VIP, falamos um pouco mais da consciência fonológica no processo de alfabetização e letramento. VIP, Vivências Pedagógicas, o canal da educação. Se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o seu like. Abraços pedagógicos e virtuais.